micro hábitos que eu passei a implementar na minha vida, que são pequenos, mas que fizeram grande diferença. Bora descobrir juntas? Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal, eu sou Carol Valória e por aqui tu encontras conteúdo para construir uma vida e um negócio com mais sentido. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever, de deixar o teu like e também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora, bora pro vídeo! No período de querer fazer alguma mudança na minha vida, eu tinha muito mais dificuldade em remover os hábitos não tão legais da minha vida. E aí, quando eu comecei a implementar hábitos, por mais pequeninos que sejam, eu comecei a ver grandes diferenças, porque foi como se fosse um efeito dominó. Então eu começo com pequenos hábitos, com coisinhas pequenas, que depois vão desencadeando hábitos maiores para que ocorra ali uma grande mudança na minha vida. Então, por exemplo, na alimentação, quando a gente quer se alimentar de uma forma mais saudável, a gente pensa, nossa, eu vou cortar o doce, eu vou cortar a pizza, eu vou cortar o carboidrato, eu vou cortar a XYZ. E aí, o que a gente pode fazer ao invés de cortar? Implementar bons hábitos. E aí começam com pequenas coisinhas. Eu comecei, por exemplo, cortando as minhas frutinhas no café da manhã. E isso já fez grande diferença, porque ao implementar esse bom hábito, que é comer saudável, comer frutas, eu tenho vontade de comer melhor nas minhas próximas refeições. Eu não me preocupo em cortar a pizza, em cortar o carboidrato, em cortar coisas não tão saudáveis. Eu me preocupo em inserir pequenos hábitos que vão me ajudando depois num efeito cascata. Então, pensando nesses pequenos hábitos, eu separei nesse vídeo 5 hábitos bem pequenininhos que eu comecei a implementar na minha rotina e que fizeram grande diferença ali nos meus resultados. Eu notei que eu sou uma pessoa melhor depois de ter implementado esses hábitos aqui. Queria ter trazido mais, eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo. De repente, se tu gostares, se tu curtires esse vídeo, eu trago a parte 2. Combinado? O primeiro hábito que eu comecei a implementar na minha vida foi visualizar o meu dia e escrever com riqueza de detalhes o que eu preciso fazer naquele dia. Eu já contei aqui na minha rotina matinal que isso é um hábito que eu comecei a implementar e que me ajuda demais na hora da execução. Então, às vezes eu colocava só, por exemplo, assim, gravar tal vídeo, fazer tal coisa, mas não que momento do dia eu ia fazer aquilo. Então eu prefiro organizar o meu dia, sabendo o que eu preciso fazer nele. Então, isso vai ser antes do almoço, isso vai ser depois do almoço. Eu vou separar tanto tempo hoje para fazer o almoço, não, já tem almoço pronto. Eu organizo o meu dia e aí depois eu parto para ação. O segundo hábito que eu comecei a implementar na minha vida, que me ajudou demais a ter mais leveza e também a ser mais produtiva, é prestar atenção no momento presente sempre que possível. Então, enquanto eu tô lavando a louça, eu tô prestando atenção naquela louça, eu não tô pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá, porque às vezes eu ficava muito avoada, eu nem prestava atenção no que eu tava fazendo e eu precisava repetir. Então, isso me tornava improdutiva, porque às vezes eu tava fazendo uma ação, eu não prestava atenção naquilo que eu tava fazendo, não ficava bom e eu tinha que repetir. Então, cada ação que eu realizo, eu gosto de prestar atenção no momento presente, seja algo profissional, como gravar um vídeo, seja algo pessoal. Às vezes eu tô lavando a louça, às vezes eu tô preparando um café, às vezes eu tô tomando café, às vezes eu tô sentada, às vezes eu tô vendo TV. Então, às vezes eu colocava algo para assistir na televisão e eu não prestava atenção de fato naquilo. Então, hoje, sempre que possível, eu vou lá, eu paro a minha mente para prestar atenção no momento presente. Se tu gostas desse tema, eu recomendo muito O Poder do Agora. É um ótimo livro, eu vou deixar o link na descrição, onde ele fala justamente sobre isso, sobre esse momento da gente parar para prestar atenção no agora. O terceiro hábito que me ajudou a ter uma vida mais leve e ser mais produtiva é sempre que eu tô angustiada, preocupada, ansiosa, com algum sentimento não tão legal, eu pego um caderno e eu escrevo como que eu tô me sentindo. Escrever o que eu tô sentindo me ajuda muito a sair do foco, sair ali daquele sentimento e visualizar de fora.
Por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me incomodando? O que faz com que eu me sinta cada vez mais dessa forma? O que eu tenho que mudar para não me sentir mais assim? Eu gosto de conversar comigo mesma, fazendo essas reuniões, entendendo assim, olha, isso aqui não tá fazendo sentido para mim, isso aqui tá fazendo sentido. Carol, vamos agir assim, assim, assado. Carol, acho que a melhor decisão a se tomar é essa aqui. E aí eu começo a agir de uma forma mais coerente, começo a agir com o meu racional, começo a entender o porquê das coisas e eu tenho a probabilidade de acertar mais nas minhas decisões, me trazendo mais paz naquele momento e, consequentemente, me deixando mais produtiva e tendo uma vida mais leve. O quarto hábito que me ajudou a ser uma pessoa mais leve foi sempre que possível contemplar a natureza. Às vezes de manhã, enquanto eu tô abrindo a janela, eu respiro, fico olhando os passarinhos voarem. Às vezes após o almoço, fico ali tomando um cafezinho, olhando a natureza, tendo aquele momento de contemplação, de parar para pensar no momento presente e também entender que a natureza ela tem muito a nos ensinar, né? Então, nem todas as estações duram para sempre. Depois do inverno vem a primavera, depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono e a gente não precisa se sentir sempre da mesma forma. Eu, pelo menos, me sinto muito conectada quando eu tô olhando a natureza. Isso me traz calma, me traz paz, me faz muito bem e torna o meu dia mais leve e, consequentemente, a minha vida também, no momento que eu faço isso várias vezes ali, não só no dia, mas na semana, nos meses e assim por diante. E o quinto hábito foi parar para cuidar daquilo que eu tô assistindo, ouvindo, seja de forma ativa ou passiva. Então hoje eu cuido muito o que eu tô ouvindo, o que eu tô assistindo. Às vezes eu tô fazendo outras coisas, mas tem alguma coisa passando na televisão, eu cuido. O que é essa coisa na televisão? Eu acredito muito que os nossos pensamentos, eles vêm daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste. E os nossos pensamentos, eles guiam os nossos sentimentos, que guiam as nossas ações, que guiam os nossos resultados. Então eu cuido muito o que tá tocando aqui no ambiente, se tá em silêncio, se eu vou deixar algum filme, o que fala naquele filme, né? Qual é a mensagem dele, quais as imagens que passa, o que eu tô ouvindo, mesmo que passivamente. As músicas também fazem toda a diferença na hora que a gente vai começar o nosso dia, que a gente tá ali fazendo alguma atividade. Então, se a gente coloca uma música muito triste, se a gente coloca uma música que nos traz aquele sentimento de melancolia, possivelmente a gente vai se sentir mais melancólica e a gente não vai ter uma energia tão elevada no nosso dia. Agora, se a gente se sente bem ouvindo uma música, se a gente coloca uma música que fala sobre coisas positivas no nosso dia, possivelmente a nossa energia vai elevar e a gente vai ser mais produtiva. Ter esses cuidados me ajudou muito a elevar a qualidade dos meus pensamentos e eu espero que te ajude também. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha feito sentido como um todo por aí. Se ele fez, não deixa de curtir esse vídeo, de enviar para alguma amiga empreendedora e eu te vejo no próximo conteúdo. Um grande beijo e até lá!